Olá, eu sou o professor Maicon. Vamos a mais uma resolução de questões do Enem 2023. Hoje iremos debater a questão 67 do caderno de Ciências Humanas e suas Tecnologias, o caderno amarelo. É uma questão especificamente, na verdade, é uma questão tradicional da disciplina de História. Então, vamos ver a questão. O texto diz o seguinte: já havia muito tempo que a Europa desfrutava os benefícios da vacina e arrancava à morte milhares de inocentes, condenados a serem vítimas do terrível flagelo das bexigas. E o governo de Portugal nunca se lembrara de transmitir ao Brasil a mais útil das descobertas humanas. Quando, aliás, nenhum país mais do que ele carecia deste salutar investimento ou se atendesse às vantagens da população ou ao perdimento de imensas somas na mortandade contínua de escravos, que este flagelo devorava. O certo é que, mais ocupado de seu ouro que de seus habitantes, Portugal, como em outros muitos casos, esperou que o Brasil, por seu próprio impulso, remediasse a este mal. Então, esse é o texto que gera a questão. Vamos ao enunciado. A pergunta fala o seguinte: escrito em 1828, o texto expressa a seguinte ideia de origem iluminista. Então, sabe-se que o tema que está sendo pedido na questão é iluminismo, um tema tradicional da disciplina de História. As alternativas dizem o seguinte: letra A, as leis observáveis regem o mundo material. Letra B, o monarca racional promove a sociedade justa. Letra C, o direito natural justifica a liberdade dos homens. Letra D, a produção da terra garante a riqueza das nações. E letra E, a responsabilidade dos governantes assegura a saúde dos povos. Então, essa é uma questão que considero difícil porque ela não mostra a resposta de forma muito clara no texto, e também para você encontrar a resposta certa dentro do pensamento iluminista é um pouco delicado. Então, vou relembrar um pouco das características do pensamento iluminista. Então, para você conseguir responder a questão com um pouco mais de segurança, vamos conhecer um pouco do pensamento iluminista que surgiu na Europa durante a Idade Moderna, do século XV ao século XVIII. Mas quando vamos falar mais detidamente do pensamento iluminista, nos remetemos ao século XVIII, que é considerado o século das luzes. O pensamento iluminista ele surge na Inglaterra, só que se desenvolve de forma plena na França. Tanto é que nós associamos o pensamento iluminista aos franceses. Mas saiba, o surgimento do pensamento iluminista se deu na Inglaterra. Então, quais as características do pensamento iluminista? A valorização da razão em contraposição à fé, a divulgação de conhecimentos, é aí que surgem os movimentos enciclopedistas, que pretendiam divulgar todo o conhecimento produzido no mundo através das enciclopédias, a valorização da dúvida, da curiosidade, do questionamento, aquela ideia de você questionar todos os padrões, questionar todas as verdades, a defesa do liberalismo, tanto as liberdades individuais, a liberdade de propriedade. Então, claro, a liberdade era um dos valores mais, eu diria, propagados pelo pensamento iluminista. Do ponto de vista político, e aqui já nos aproxima da alternativa, da questão, o que é que propõe o iluminismo? Que os governos devessem ser regidos por constituições, algo que todas as nações possuem hoje, a igualdade jurídica, ou seja, a igualdade de todos perante a lei, tanto ricos, pobres, monarcas, a separação dos poderes, dividido em legislativo, o judiciário e o executivo, e a representação eleitoral censitária. O que seria esse censitário? No início da modernidade, com o surgimento do pensamento iluminista, o voto não era universal como ele é hoje. Ele era censitário. Isso quer dizer que apenas uma parcela da população poderia votar
a depender de alguns critérios de cada país. Geralmente, esses critérios eram associados à renda. Então, dentro do liberalismo político, o Estado devia garantir os direitos individuais dos cidadãos. Quais eram esses direitos individuais? Eram vários, mas nós podemos citar com muita segurança o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade. Além disso, um dos principais pensadores do iluminismo é o John Locke, Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Notem que, a partir do pensamento iluminista, surge a ideia que é o Estado que deve garantir os direitos individuais, inclusive o direito à vida. Então, voltando às alternativas, fica claro que a letra E é a correta, porque diz o seguinte: a responsabilidade dos governantes para assegurar a saúde dos povos. Assegurar a saúde e, ao mesmo tempo, assegurar a vida. Então, as leis observáveis que regem o mundo material, não. O monarca racional promove a sociedade justa? Não. O direito natural justifica a liberdade dos homens? Essa alternativa, pensando do ponto de vista do pensamento iluminista, estava correta, mas não é o que a questão se propõe, que é falar da questão da saúde da população, onde o governante ou o Estado deve garantir. Então, esse é um resumo do pensamento iluminista, e eu espero que todos tenham entendido. Essa é uma questão tradicional, o pensamento iluminista é um dos temas históricos que sempre cai no Enem, então é muito importante você estudar essa temática. E, claro, nos vemos num próximo encontro para debater mais uma questão. Muito obrigado a todos.